Aqui é para simular quem é da integralidade. Quem é da integralidade chegou aqui nessa parte, simulou. Aí, eu só vou explicar aqui, que depois nós vamos fazer análise junto. Aí, quem é da média, porque aqui está só da integralidade, 100%. Então, vamos agora fazer uma simulação. Como é que seria, só para a gente explicar, como é que seria esse pessoal aqui que não tem 100%, que é o pessoal da média. Como é que a gente faria aqui? A gente volta lá, está vendo aqui? Antes de descobrir qual que é o meu valor do subsídio, eu tenho que descobrir qual que é o valor da minha média. O que eu tenho orientado para o pessoal, que é o mais fácil de você achar? Como você tem o cálculo do benefício especial, vocês lembram que no primeiro quadradinho do cálculo do benefício especial aparece esse valor aqui, que é a média? Porque se você fosse aposentar porque esse benefício especial, ele usou o cálculo da média. Ele pegou todas as suas contribuições, atualizou, tirou os 20%, então estaria dando um valor da média, que é exatamente a tua regra de aposentadoria. Então, você pega esse valorzinho aqui, ó, que está calculado, volta lá, vai pegar aquele valor, 9.000, que é o que deu na média, eu vou dividir pelo meu valor de contribuição atual, né, porque eu não estou contribuindo sobre 9, eu estou contribuindo sobre 10 hoje. Divide e vai dar um coeficiente aqui. Esse coeficiente aqui, você multiplica por 100, tá, gente? Aí dá 90%. Tá? Então, você pega para você simular lá e colocar. Aí vai dar 82%, 84%, 87%. Aí você faz o cálculo. Quem é da média? É só para você ter... Porque não é justo você colocar 100%, porque você não vai se aposentar pela tua última remuneração. Aí simulou, aí vai aparecer o valor aqui, a tabelinha. A hora que você simular aquela telinha, simular, então descobriu a média, vai colocar em simular, vai aparecer essa tela aqui. Essa tela é mais comprida, eu printei a tela em 2 partes, para a gente entender passo a passo o que está escrito aqui. Olha só, a data de nascimento que você colocou lá vai sair aqui, a idade prevista da aposentadoria. Você não colocou lá 62 anos? Então, quando você colocou 62 anos, ele mesmo já pegou e já deu o ano que você vai aposentar. Ele já te dá a expectativa de sobrevida. Então, ele está te falando que quando você se aposentar com 62 anos, você vai receber isso durante 24 anos. Então, até os teus 86 anos e 10 meses, esse dinheiro vai ser dividido por essa idade. Tá certo? Patrícia, não morri antes disso. Comemorei, fiz 86 anos, onde que eu vou no dia seguinte? Vai na FUNPRESP, fala que você está vivinho, você já torrou todo o dinheiro que você acumulou, você e o TJ junto, e você vai iniciar o benefício, que é um fundo de cobertura de benefício especial, tá? Que ele é um fundo coletivo, esse é o único coletivo que tem na FUNPRESP, onde você vai receber a tua última remuneração, se foi 5.000, se foi 4.000, se foi 1.000, 70% desse valor, até você morrer, continuando sendo atualizado. Você morreu, o teu cônjuge não, ele vai lá, ele continua com a sobrevida também. 13%? 13%. E a gente paga o valor a mais que isso? Paga. 13%. Foi descontado. No cálculo vai estar mostrando aqui. 13%. Sobre a parte facultativa, não existe taxas nenhuma. Nem de carregamento, nem de fundo de cobertura. Mas sobre... Tem 7% de carregamento, não tem? Tem. 7% de carregamento. A parte dos 2,5%, facultativo não tem taxa nenhuma. A parte dos 8,5% que tem as taxas de manutenção. Então, Patrícia, é FCBE mesmo, mas ele é como se fosse um seguro, alguma coisa assim? É como se fosse esse FCBE, ele cobre algumas coisas. Aí se eu entrasse em pouco tempo aqui, acontecesse alguma situação, esse FCBE... Sim. Esse FCBE é para... O que ele cobre? Então, o teu valor de remuneração, olha nesse caso aqui. Qual que é o valor de remuneração desse participante? Ele ganha 10.549, o teto... ele não vai pagar para a FUNPRESP, vai ser descontado, porque sobre isso aqui vai continuar incidindo os 11%. Então, o valor de participação dele, de remuneração dele na FUNPRESP, é 4.903. Esse é teu valor de remuneração. Sobre esse valor aqui, é que incide as taxas de contribuição para você contribuir para fazer teu saldo. Você contribuiu uma parcela e morreu. Esse fundo de cobertura que você perguntou aí, ele garante, no caso de morte, onde o teu fundo ainda é pequeno, ele considera que o teu pensionista vai receber pelo menos 5% desse valor aqui. Seria 200 e poucos reais. Não, mas, gente, nós estamos falando de uma pessoa que acabou de migrar e morreu. Isso vai subir no longo prazo. Sim, não. O que acontece? Vai chegar num ponto que o teu saldo é muito maior do que esse fundo de cobertura. Eu procurei no site da FUNPRESP e comigo eu achei transparência. Sim, tá? Mas o FCBE, ele cobre várias coisas. Ele cobre essa morte rápida, ele cobre... o aporte para as mulheres, porque as mulheres não trabalham menos anos. As mulheres trabalham 30 e os homens 35. Agora, se passar a ser uma diferença de 3 anos, vai ser... Então, o que acontece? Se passar para ser uma diferença de 62 para 65. Como as mulheres trabalham menos anos, por lei, esse fundo de cobertura também, quando elas terminam, porque senão uma mulher que entrasse no serviço público e um homem
quando fosse se aposentar, sempre a mulher ia ter menos, porque ela ia ter menos saldo, porque ela contribuiu 5 anos a menos. Esse fundo, ele aporta essa diferença. É outra coisa, para as mulheres, uma vantagem absurda. Outra coisa que ele faz, ele cobre, então, e a sobrevida, que é o mais importante. É o mais importante, quer dizer, você não morreu aqui com 24 anos e 10 meses, né? O teu dinheiro foi dividido por 3, você vai ver aqui embaixo, vou mostrar que foi dividido por 24 anos e 10 meses, você vai viver até os 100, então o fundo vai continuar te cobrindo. Esse fundo é solidário, o dinheiro, essa parte do fundo, esse dinheiro que é descontado aqui, é para um fundo de cobertura, então esse aí, se você e teu cônjuge viveram e morreram juntos, tá? E só tinha sobrou lá 100 mil, vai para os herdeiros, e os herdeiros vão rapar o taxa do que sobrou, e daí não vai entrar fundo de cobertura, então você pagou e não levou, entendeu? Esse aí realmente essa parte é a parte do seguro, realmente, é uma parte que você paga, e só se precisar que você vai usar, senão ficou para o fundo coletivo, tá certo? Patrícia, a gente perguntar essa fundo de cobertura, esses 13%, em todo mês. Todo mês. Está incluso na taxa. Está incluído na taxa. Aqui, ó, vamos lá no cálculo. Aqui, a pessoa pagou 10 mil, então sobrou 4.900. Então, olha só, gente, sobre esse valor que sobra, é que incide os 8,5% sobre essa parte, sendo que o 8,5%, tá vendo aqui o patrocinador e participante? Tá vendo que é o mesmo valor, ó, 416 do patrocinador, 400, então 8,5 vezes isso aqui dá 416 para cada um. E os 2,5, tá vendo aqui que só você está contribuindo aqui, ó, participante, só você, aqui está zerado, ó. Então, essa parte aqui é só você que está contribuindo. Por isso que na simulação vocês vão primeiro incluir isso aqui. Depois é opcional você querer no cálculo realmente contribuir ou não. Tá bom? A vantagem, o que é? Sobre essa parte aqui, não existe taxas nenhuma. Se você for investir em qualquer outro lugar esse 122, você vai pagar as taxas daquele investimento. Se tiver taxa administrativa, se tiver taxa de custódia na bolsa, no fundo. Então, assim, você vai ter as despesas. Fundo aberto tem a taxa administrativa que morde todo ano. 1,5%, 2% inclusive sobre o montante, tá? E aqui não. Aqui você tem a taxa de carregamento de 7%. Essa taxa aqui de carregamento é a taxa que a gente briga todos os dias, todas as horas na Funpresp para chegar no ponto de equilíbrio o mais rápido possível, porque a Funpresp vai fazer 5 anos. Então a gente não consegue ainda a quantidade de entrada de dinheiro cobrir as despesas administrativas do fundo. Esses 2,5% pode ser maior? Pode ser. 2,5% é o mínimo. Se você colocar mais 10%, boa pergunta. Se você colocar aqui, eu estou fazendo aqui no caso da simulação, a gente está fazendo uma simulação técnica para ver se você vai alcançar o mesmo valor dos dois lados. Mas se você colocar aqui, na facultativa, você pode colocar qualquer valor. Se você colocar aqui 10%, vai incidir 10% sobre o seu valor. Vocês estão entendendo? Essa parte aqui que passou, não mais cobrada para a Previdência Oficial, passou a ser o valor onde incide as taxas, tanto a patrocinada quanto a facultativa. A facultativa você coloca o quanto você quiser, no mínimo 2,5%. Como investimento, tá? Só que esse valor também fica preso tão quanto a patrocinada, tá? Você só tira se você for exonerado ou se aposentar. Qual o percentual máximo? Hã? Qual o percentual máximo da faculdade? Quanto, o céu é o limite, você pode colocar 100%. Essa parte que vai vir agora vai ser aqui para baixo, tá? É a continuação da tela. Eu peço para vocês olharem sempre aqui, essa tabela aqui, do benchmark da fundação, que é os 4,5. Olhar aqui. Então, aqui, quando olhar aqui, as tuas contribuições, aqui, ó, a tua contribuição que você contribuiu, mais a do TJ, mais a parte dos 2,5, vai formar uma reserva de 200, aqui, ó. Tá vendo? Aqui vai somando aqui, até chegar aqui na reserva aqui no caso, como é mulher, tem o aporte esporádico, a reserva de vocês vai ser aqui, ó, 247 mil, tá? Por aqueles anos de contribuição. Aí, eles vão pegar aqui, esses 247 aqui, vai dividir pela tua expectativa de vida aqui, ó, pelos 24 anos e 10 meses. Então, isso dividido por isso, vai dar esse valor aqui, de 1.267,20. Então, você vai receber na Funpresp Jude, por 24 anos e 10 meses, R$ 1.267,20, lógico, esse valor é corrigido. Tá certo? Hoje. Aí, o mais importante agora, chegando na parte da interpretação. Vai continuar rolando a tela, tá vendo lá, ó? Estava lá os 1.267. Então, nós vamos chegar aqui, nessa parte aqui, que é quando o pessoal tem dificuldade de entender a simulação. Olha só, gente. Eu vou fazendo uma simulação aqui, depois eu vou fazer uma de 500 média, tá? Essa simulação aqui, você é da integralidade, então você está contribuindo hoje sobre 10.549. Quanto você vai aposentar? 10.549. Tá? Ó, aqui, ó, RPPS, 100%. Gente, se você ficar no RPPS, você entende que o teto e o benefício especial que você calculou,
eles vão estar dentro desse contra-cheque aqui. Então, por que eu coloquei essa carinha da alegria aqui? Porque esses dois valores aqui, a aposentadoria e o benefício especial, independente de você ficar no RPPS ou você migrar para a FUNPRESP, você já não tem esse dinheiro aqui, não é seu já? Então, essa conta, esses primeiros dois valores, não me interessa entrar na conta, porque se você ficar no RPPS ou você migrar, isso aqui já é teu. Então, o que a gente faz? A gente pega isso, tira esses dois aqui que você ficando aqui ou você mudando de lado, você tem isso aqui de qualquer jeito, pelas regras do RPPS, com as tributações do RPPS, e vamos calcular a diferença. É isso que a gente tem que ver, a parte da diferença. Então, quando você tira o teto e o benefício especial, sobra aqui dos 10, a hora que eu tiro isso aqui, sobra 2.729,81. Então, eu vou comparar essa parte aqui da diferença com esse cálculo aqui da FUNPRESP-JUDE. Então, olha só, a diferença deu 2.729. Como esse 2.729 está dentro do contra-cheque do RPPS, sobre esse valor aqui, você não vai continuar pagando 11%, porque isso aqui não está excedendo o teto. Então, sobre isso aqui, vai incidir 11%. E sobre isso aqui não está no contra-cheque do RPPS, que tem a alíquota do imposto de renda progressivo 27,5%. Então, sobre esse valor, vai incidir 668,12. Então, o que acontece? Esse valor aqui, líquido, virou 1.761. Então, eu tenho que comparar esse líquido com o líquido da FUNPRESP. Então, como é que eu chego no líquido da FUNPRESP? Olha assim, ó, o líquido da FUNPRESP aqui. O valor bruto da FUNPRESP, que eles me falam, vai ser 1.267. A tabela de imposto de renda da Previdência Complementar não é a mesma. Você tem uma outra opção. Você pode continuar na progressiva, deixou de pagar 27,5 e quer pagar 27,5 lá na frente. Então, você assinala a tabela progressiva. Se alguém assinalar, vai para a aula 2 comigo, porque ficou de recuperação. Porque o que nós temos de opção para o serviço público, que é a vantagem, porque a gente já tem essa alíquota de 27,5. Para que eu vou querer ficar pagando ela mesma se eu tenho a vantagem de pagar uma alíquota do imposto de renda regressivo? Tá? Só que o imposto de renda regressivo tem regras. Tem regras. Para você ter a vantagem de chegar a pagar um imposto de renda de 10 anos, de 10%, você tem que deixar aquele dinheiro investido por 10 anos. Ah, Patrícia, então eu me inscrevi na FUNPRESP hoje, e daqui 10 anos eu vou me aposentar, então eu vou pagar só 10%, aí eu vou lá resgatar tudo e vou pagar só 10% de imposto de renda? Não. Isso, porque eu me inscrevi hoje, daqui 10 anos. Quantas parcelas tem 10 anos? Uma. A parcela que eu contribuí o mês passado de me aposentar, ela tem quanto tempo de vida? 1 mês. Qual que é o imposto de renda para contribuições de 0 a 2 anos? 35% de imposto de renda. Então, aí, a tabela regressiva ela é pior que a tabela progressiva, que seria 27,5. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente vai assinalar a tabela regressiva numa previdência complementar? Esse dinheiro, gente, não é dinheiro para você pensar que você vai lá e vai rapar o tacho daqui a pouco. Não é dinheiro de investimento. Por isso que vocês, quando vão fazer no banco, fazer PGBL, não pode pensar que é o dinheiro que daí, vou trocar o carro, vou lá, preciso comprar a roda, vou lá e pegar o PGBL. Se você pegar esse PGBL com 1 ano e meio, você colocou R$1.000, abateu no teu imposto de renda 27,5, R$275, quando sacar, vão tirar 350 teu. Nossa, eu fiz um investimento no banco péssimo, coloquei 1.000 e saquei 650. Você não sabe o que você fez? Aí o gerente falou que era ótimo. O gerente não é teu amigo. Tá? PGBL é previdência, é investimento de longo prazo. Tabela regressiva é longo prazo. Ah, mas eu coloquei R$1.000 lá. Abati, declarei no imposto de renda que eu fiz um PGBL, abati 27,5, recebi de restituição 275. Esse R$1.000 daqui 10 anos viraram 1.300. Tá? Deixei um aporte só, virou 1.300. Vou sacar daqui 10 anos, vou pagar quanto de imposto de renda? 130. Você recebeu há 10 anos atrás quanto de abatimento? 275. É uma vantagem excelente. Você tem que saber usar o PGBL. Tá? Tem a regra. Então, tabela regressiva, cada aporte tem que ficar 10 anos investido. Se você vai fazer uma FUNPRESP para complementar a tua aposentadoria, você vai se aposentar, você vai contribuir 10, 15 anos, 8 anos, 5 anos. O que acontece? Você vai receber as primeiras que você contribuiu. E aquelas, aí você vai vivendo. E aquelas que você contribuiu antes de se aposentar, elas vão envelhecendo também. Então, a lógica é essa. Que quem contribui realmente por 10, 15, 20 anos vai pagar 10% sobre tudo. Tá certo? Então, a gente considera no cálculo que o objetivo, como isso aqui é um objetivo de complementar a renda da aposentadoria e não investimento, por isso que a gente usa a tabela regressiva. Então, sobre esse valor que você vai sacar da FUNPRESP, vai abater 10%, diferente da parte da Previdência Oficial, que sempre vai ser 27,5%. Aí abateu 10% e tem a taxa de carregamento de saída desse dinheiro. Então, dessa parcela, essa aqui, 0,595.
Tá? Então, o que acontece? Esse dinheiro aqui, bruto, líquido virou 1.132,94. Então, eu comparo esse líquido com esse líquido. Nesse caso, financeiramente falando, compensa essa pessoa migrar? Olha lá, perda de R$ 628,47. Nesse caso aqui, entendeu? Então, tipo assim, é um caso de não compensar. Então, agora vamos ver. Porque agora vocês já entenderam? Aí a gente vai passar mais rápido algumas coisas. O que tem acontecido aqui no tribunal? Tem pessoas que têm função. Então, vem no contra-cheque dela. A função, tanto a função quanto o CJ, são valores que você pode contribuir para a Previdência Complementar. Porque o tribunal não fala assim, porque no nosso regime que a gente está na integralidade, você não pode contribuir para a função porque você não vai poder levar para a aposentadoria. Mas se você migrar, se torna uma verba remuneratória, então o tribunal pode, se você autorizar, você contribui sobre ela e o TJ contribui na paridade. Tá certo? Então você tem a opção, isso aqui você escolhe se você quer contribuir sobre ela ou não. Ah, Patrícia, mas e na hora que eu não tiver a função? O sistema ele lê. O que está acima, tem o teto. O que está acima do teto, o que está descoberto, ele aplica 8,5. Se você naquele mês não tem a função rodizia, não se preocupe, o sistema ele entende isso, que naquele mês não tem aqueles 1.200, aqueles 1.300, aquela CJ, você perdeu a CJ. Ele entende isso, tá bom? Mas você tem que autorizar a contribuição sobre a função. Tá? Então, aqui, outra aqui. E nesse caso aqui, eu vou pegar um servidor que ele é da média. Tá? E eu vou fazer, o primeiro cálculo, eu vou fazer dele da média sem a função. Depois nós vamos colocar a função dele. Lembrando que a gente vai aqui embaixo e a gente pega o valor da base de cálculo. Então, atualmente, ele está contribuindo sobre esse valor. Esse servidor aqui é um servidor que migrou. O benefício especial dele era esse. Olha aqui a média das contribuições dele. Ele está contribuindo hoje sobre 9.500, mas a média dele atual, a média, se ele fosse aposentar hoje, seria isso aqui. Então, a gente divide a média pela remuneração atual, deu esse aqui, 0,80. Aqui, tá vendo? E, como a pessoa na hora, ela sabe qual é a data de posse dela. Então, ela já sabe que ela é da média. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vocês estão vendo? Ó, aqui, ó, nesse caso, ela tem um benefício pequeno porque ela só tem 124 contribuições dessa parte aqui. Colocamos lá. É masculino, a data de nascimento. No caso, a gente fez simulando porque ele sabe que ele vai ficar até os 65 anos mesmo, em qualquer situação. Já ia ficar mesmo, olha, de 82. Tá? Aí ele colocou 11%. Fizemos, aí a gente coloca aqui. Aqui coloca o valor normal, a remuneração atual. E aqui que a gente coloca a média. Muda aqui. Coloca 8,5 e 2,5 e preenche o benefício especial dele. Patrícia, só aquela média foi calculada dividindo. Dividindo. Essa cálculo. Aquele cálculo que está no benefício especial sobre o valor atual. De conta. A base de cálculo está lá. Sobre a base de cálculo atual. Aí aqui a gente pegou, simulou, dado nascimento, ele vai contribuir durante mais 29 anos, 6 meses. Já tinha os 8 anos aqui, sabe que vai ficar até os 65 mesmo. Isso é o que ele acredita. Tá bom? Então aí, ó, valor de contribuição. Tira o teto, sobra aqui 3.900. Sobre os 3.900, aplica os 8,5, e onde o patrocinador ele paga, e sobre a parte dos 2,5, só ele está pagando. Aí vai ali para a tela de baixo e aparece aqui. Pega aqui o benchmark aqui dele, aqui, da fundação, né? Ele vai somar. Você viu que aqui nós não colocamos a função dele ainda, colocamos só o salário atual. Aqui ele vai acumular 491, que divide pela expectativa de vida dele que estava lá em cima, que vai dar essa parcela aqui de 2.700. Aí agora vamos para a análise, que é o mais importante. Se ele ficar, então essa média aqui, a gente já sabe que ele está contribuindo sobre 9 hoje, mas a média dele está dando isso aqui. Então pega a média, tira o teto, tira o benefício especial, sobra 1.430. Então é essa diferença aqui que a gente tem que contribuir, comparar com essa diferença. Então sobre essa diferença, se ele ficar aqui no RPPS, incide sobre esse valor, continua incidindo 27,5%, e sobre esse valor aqui, como excede o teto, vai continuar aplicando 11%. Então, o líquido daria 923. Nesse caso aqui, se ele ficar na FUNPRES, está dando uma parcela de 2.707, porque ele vai contribuir mais aqueles anos todos, tira os 10%, tira a taxa de carregamento, sobra 2.420. 923 com 2.420, ele vai ganhar a mais na FUNPRESP 1.497. Tá? Então, é assim que fez. E olha aqui o caso dele, onde a gente pode também... Aí você volta na tela lá. Quando você volta na tela, olha só o que eu fiz aqui. Várias coisas diferentes para vocês verem. Olha só, eu mantive a remuneração, coloquei aqui... Porque eu primeiro fiz aquela conta colocando o que ele está pagando no RPPS, que no RPPS ele não está pagando sobre a função e está contribuindo com 11%. Então, eu fiz aquela simulação, fazendo exatamente a mesma conta pelo RPPS, já está dando um ganho. Quando a gente vai para a FUNPRESP, a gente começa a brincar com as contas. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode manter os 8,5, tirar os 2,5, posso incluir a função, porque
porque essa aqui eu não tenho paridade. Posso incluir a função, por quê? A função tem paridade. Entendeu? É mais vantagem você incluir a função, onde o tribunal vai pagar os 8,5 junto, do que você colocar os 2,5 e não colocar a função. Mas, por exemplo, eu não tenho função hoje, mas eu aderi. Você já pode autorizar o dia que você tiver. Autorizar, o dia que eu tiver, automaticamente Isso. eu calculo. Isso. O que tem gente que faz é que quando vem a função, vai lá e cancela os 2,5, ou então nem inclui os 2,5, entendeu? Porque esse 2,5, como é facultativo, você faz o que você quiser. Você tira, você coloca, você aumenta, você A função já deixa autorizada. deixa autorizado. Entrou a função, ficou 3 meses com a função, tributou sobre ela, mas o tribunal junto. Olha só. Então, aí colocou a função. Aí, ó, tá vendo? Gente, essa simulação, vocês fazem o que vocês quiserem. Vocês podem diminuir a idade, pode aumentar aqui de 11 para 14. Vocês vão brincar do jeito que vocês quiserem com esse simulador. Aí, olha aqui. Simulou aqui, então eu fiz essas opções. Eu incluí a função, mantive a idade e tirei os 2,5. Vamos simular. Aquela parte de cima é a mesma, né? Aí vem aqui, está vendo só que agora, em vez de 400, ele vai juntar 621 mil? Vai juntar mais dinheiro, ó. Aí vai dividir pela mesma expectativa de vida, né? Vai dar 3.400, aí você vai na simulação. Porque a média, aí tira o teto e o benefício especial, porque você tem em qualquer lugar, você teria isso, e vê o que sobra. O que sobrou, aplica 27,5%, isso aqui o sistema já aplica, tá, gente? Aplicou os 27,5%, aplicou os 11%, deu 923. Está vendo que aqui, no RPPS, a tua aposentadoria seria a mesma? Por quê? Porque você não contribui sobre a função aqui. Mas lá você contribuiu. Aí o valor bruto da parcela deu isso, tira os 10% da imposto de renda, tira a taxa de carregamento, sobra líquido. Olha o ganho projetado. Ah, Patrícia, mas eu não vou ter função até todo esse tempo. Então, quer dizer, só estou mostrando se tiver, quanto que seria o ganho. Gente, são simulações. Tá? Tem gente que sabe que vai ter função até sair daqui. Aquele cálculo da paridade, normalmente, aquele cálculo da paridade deu uma desvantagem financeira, mas pode ser que com as alterações... Eu já tive pessoas que migraram dando uma perda de R$500, porque, entendeu? Isso aqui é uma simulação financeira. Ela tem análise de cenário. Eu acredito que é previsão. Entendeu? Isso, por isso que foi aquela primeira parte. Você tem que analisar cenário. Tem gente que já migrou com perda de R$500. Porque no cenário que ela se inclui e no que ela acredita, no que ela acha, ela prefere acreditar mais no fundo do que na Previdência Oficial. Por isso que eu falo, não é uma decisão pessoal. Gente, olha só mais uma simulação aqui, que essa aqui tem acontecido tanto com magistrados quanto alguns servidores que têm CJ. Olha só aqui, nesse caso, o valor de subsídio do magistrado é 28 mil, né, que é sobre essa parte aqui. Ó. Inclusive aqui, ó, ele já aderiu, tá vendo aqui? Ó, ele já está contribuindo no FUNPRESP. Então, a contribuição dele é isso aqui. Quando ele calculou o benefício especial dele... Olha só, tá vendo que é 28, mas a média deu maior, por quê? Está atualizado pelo IPCA. Aí ele pegou o benefício especial, porque ele tinha 11 meses de magistrado, tá? E vamos ver o que vai acontecer na simulação dele. Ele colocou lá e vai contribuir no tempo dele de magistrado, e ele vai conseguir juntar 3 milhões e pouco. Tá vendo? Dá uma diferença de 20 mil, tá? Vai dar uma diferença, ele vai ganhar 20 mil. Então aqui a gente desconta. A hora que vê a diferença, faz os cálculos aqui, os encargos, sobra 14. Quando vê essa acumulação aqui, esses 14, com esses 20, que aplicou os encargos e sobrou 18, olha só como é que ele faz aqui, dá uma diferença, tá vendo? Dá uma diferença muito grande para magistrado quando migra. Inclusive, aqui, eu não incluí a gratificação de acúmulo de jurisdição, porque eles podem, que seria a função deles. Tá? Eles podem optar, inclusive, em contribuir sobre esses quase R$3 mil. Tá? Então, os magistrados têm essa opção também. Aqui é de um servidor que migrou também. Olha só, pessoas que vocês... Eu só mostrei benefícios pequenininhos, né? Mas nós temos servidores aqui, ó, tá vendo? Ó, olha, são esses casos aqui, ó. A pessoa tem já 314 de 390, tá vendo? Ela está muito próxima de aposentar. Tá vendo aqui? Ela está próxima, ó. Por isso que deu um valor de benefício alto. Ou porque ela já está muito próxima, ou porque ela teve CJ, valores de contribuições altos, né? Olha só, que incidiram os 11%. Então, a média de remuneração dessa pessoa é 21 mil, tá? Para a gente fazer o cálculo lá. O benefício especial dela é esse aqui. Olha, quando a gente joga lá na simulação, a gente pega lá, aqui, ó, os próprios 21 mil. Eu nem incluí função dela, só os 21 mil, a função que ela está atual, peguei só os 21 mil e sobrou 15, aí aplica, né, os valores de contribuição. Olha o resultado dela que deu aqui. Então, aqui no tribunal, ela vai continuar se aposentando pelos 21, porque ela é de integralidade. Tá? Ela vai continuar se aposentando pelos 21. Quando a gente faz as contas que aplica as deduções, sobra dessa parte aqui, ó, porque ó, ela sobra, porque aqui ó, os 13 mil e os 5 mil, ela tem tanto no TJ quanto ela tem na FUNPRESP. Então, porque ela tem no RPPS. Então, isso aqui, menos isso aqui dela, que já é muito alto, só sobra 2 mil.
Então, eu tenho que comparar esses 2.000 com o valor projetado na FUNPRESP. Tá? Então, aqui a gente desconta, sobra 1.400. Aqui, quando a gente desconta os encargos da FUNPRESP, sobra 1.700. Então, sem a função dela, já dá esse pouquinho de ganho. Ela manteve a regra da aposentadoria com 55 anos, como se não fosse mudar. Está vendo aqui a simulação? Então, mesmo ela contribuindo pouquinhos anos, mas como ela tem um benefício especial dela, alto, já está dando uma diferença. Mas essa pessoa está decidindo, ela falou assim, Patrícia, como ela tem 45 anos hoje, ó, e ela tem, faltam 10, ela acreditou que vai passar por reformas e não vai se aposentar por esse valor. Vai perder aquela regra de 98, então é uma decisão da pessoa. Então, com isso, ela falou, não, já que eu ia ter que ficar aqui para me aposentar por 62 para ter a paridade, então faz simulação se eu fosse ficar até os 62 mesmo. Aí, quando você coloca, em vez de se aposentar com 55, mas se aposentar com 62, então o que acontece? De 9 anos passa para 16 anos de acumulação. Olha a diferença que dá. Não tinha dado, sem função, ela tem função, hein? Só fiz o cálculo sem função, mas só porque ela acredita que ela vai ter que ficar aqui mais tempo mesmo. Então, o que deu aqui? Tinha dado 338, olha aqui nesse caso, deu, por causa desses anos a mais, já foi para 2.612. O que vocês têm que analisar? Porque se ela ficar no serviço público, nas crenças que ela tem, que ela vai ter que ficar mesmo, você entende que, como ela tem integralidade, ela vai contribuir até os 62, mas ela vai ficar ganhando a mesma coisa? A diferença é quando você vai para um lugar que esse dinheiro pode ser acumulado, é os juros compostos. Tá? Então, é aquilo que você vai decidir. O que você acredita que vai acontecer com a tua situação? Quando o pessoal fala assim, Patrícia, chega lá, o que você faria no meu caso? Tá bom? Então, gente, quem simular, brincar, vocês viram, vocês têm várias variáveis. Coloca 11, coloca 14, tira os 2,5, coloca a função, tira a função, coloca a tua regra de 60, 65 anos. Você vai brincar com o simulador. Você vai colocar várias variáveis. Se você decidir, gostei desse negócio, decidir, tenho paz, vou dormir toda noite, quero migrar. A primeira coisa que você tem que fazer, abrir um processo no SEI. Por quê? Você tem que falar para o tribunal que você não quer mais incidir 11% sobre o todo, e sim 11% sobre o teto. Tá? Você não consegue aderir à FUNPRESP. Porque a FUNPRESP você não pode, porque você é patrocinado no RPPS pelo TJ. Então, você tem que falar, não, eu quero só ser patrocinado no TJ, no RPPS, até os 5.645, até o teto. Então, você abre um processo no SEI, pedindo a mudança de regime previdenciário limitado ao teto. Esse aqui tem um passo a passo que eu mando e-mail para mim, eu passo. O pessoal do cadastro também tem esse passo a passo, tá bom? Como é que você faz? Migrou hoje, abriu um processo no SEI, que vai estar um processo pronto, despacho pronto, assinatura eletrônica tua. No dia seguinte, você pode se inscrever na FUNPRESP. Tá bom? No dia seguinte, você já pode fazer. Aí sim, você tem que preencher uma ficha de inscrição e encaminhar lá para o meu setor. Tá? Aí sim que eu entro aqui. Porque daí você já mudou primeiro, aí se inscreve no dia seguinte. Aí aqui, quem é de fórum pode, eu brinco com o pessoal do fórum que me liga muito, se inscreve, muda hoje, já pode pôr numa lote, porque a ficha vai chegar para mim só amanhã, então pode fazer no mesmo dia, mas só quem é de fórum. Tá bom? Porque tem que chegar, a ficha não vai chegar no mesmo dia para mim. Aí aqui, a contribuição sobre as funções comissionadas. Vocês têm que pedir, vai ter um xizinho lá que vai autorizando. Né? Se você não pintar o xizinho, vai ficar em branco, é que você não autorizou sobre a função. E, no caso de magistrados, não adianta fazer um xizinho, ele vai ter que abrir um outro processo no SEI, se ele quiser contribuir sobre a acumulação dessa gratificação. Tem um passo a passo também, tá? que a gente encaminha para os magistrados para fazer essa contribuição, que seria a função deles. Aqueles 2,5, que é a contribuição facultativa. Eu posso, por exemplo, aderir e daqui a um tempo eu não quero mais pagar, tirar. Aí você vai lá me visitar ou vai pedir uma ficha de alteração de contribuição. Você vai cancelar a facultativa. Aí depois eu posso... Daqui 3 meses você vai lá me visitar de novo, Patrícia, agora eu quero 10. Agora eu quero cancelar, agora eu quero incluir. Você pode ir mudando. Isso. Muito obrigada.